Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada perfeita. Capítulo 11, Ferrovia. Isso é estúpido. Lanka. Jamie parou na parte de trás do carro. Acalmar. Ryan ouviu a briga deles enquanto espiava pela janela do carro. O Estúdios Estrela da Dinamis, que ganhou um prêmio pela originalidade do nome, ocupava cerca de 2,5 km² de superfície, localizado a leste de Nova Roma. Eles tinham um parque aberto inteiro dedicado a eles e cerca de 7 armazéns. De longe, Ryan notou a equipe movendo recortes de papelão, estagiários levando café para seus superiores e dublês se preparando. Os estúdios tinham apenas uma entrada para posto de controle e poucos guardas. Eles claramente não esperavam um ataque. Mesmo assim, o grupo estacionou fora dos limites do estúdio, incapaz de encontrar um caminho para dentro sem câmeras de segurança no caminho. Ki-young cochilou com a cabeça apoiada no ombro do namorado e os olhos fechados. Enquanto o grupo permaneceu a uma distância segura dos estúdios, ela enviou seus ratos para fazer trabalho de reconhecimento. Pelo que Ryan entendeu, a família aprimorada de ratos de Chiter atuou como retransmissora, permitindo-lhe controlar um enxame de vermes em uma grande área. Ryan suspeitava que, em vez da telepatia verdadeira, que era um poder azul, Chiter modificava fisicamente seus ratos em uma extensão de seu próprio sistema nervoso. Por um lado, isso significava que destruir seus ratos principais cancelaria seu poder por um tempo, mas por outro lado, seus familiares vermes poderiam agir de forma independente, sem sua intervenção direta. Quero dizer, por que nos arriscaríamos lutando contra Viver, também conhecido como dragão metamorfo que pode enfrentar o chefe para que ele, Lanka apontou um dedo acusador para Ryan, que fez uma pose ofendida, poder ganhar um favor pessoal? Porque Vulcano quer, e ela é uma dos capos, respondeu Jamie, e com sorte, não teremos que enfrentá-la. Duvido que ela tenha tempo para trabalhar como atriz. O que acontece se você estiver errado? Nenhum de nós pode enfrentá-la. O problema era que Ryan também tinha um mau pressentimento. Ele não conseguia explicar, mas o mensageiro desenvolveu uma forte intuição sobre seus vários circuitos. E agora mesmo, seu sexto sentido o avisou do perigo de alguém o observando. No entanto, a sua localização actual deveria ser um ponto cego para as câmaras de segurança. Ele deveria instalar um radar em seu carro. Um pouco perturbado, Ryan ligou o rádio e ativou o recurso especial, na esperança de encontrar uma boa música da velha escola para abafar o barulho. Em outras notícias, a República Romana ainda está sob toque de recolher, após o assassinato de Caio Júlio César. Novamente com César? Já se passaram 2000 anos. Que canal de notícias é esse? Jamie perguntou, curioso. Não reconheço o orador. É o meu Shanonoradil, explicou Ryan. Mudando de canal, ele ouve canais através do espaço e do tempo. Mas por alguma razão, geralmente o padrão é a Era da República Romana. Você deveria trabalhar em suas histórias, tagarela, Lanka zombou dele. Eles não tinham rádios há 2000 anos. Em uma versão do passado, eles fizeram isso. Você não pode ter múltiplas versões do passado. Ryan olhou para ela com um olhar inexpressivo. Foi um esforço desperdiçado com a máscara, mas ainda assim. Não é assim que o tempo funciona, disse ele, com o mesmo tom de um adulto conversando com uma criança petulante. Foda-se, Einstein. Quando você quiser, respondeu Ryan, antes de finalmente encontrar o canal pós-apocalíptico Blues. Ki-young escolheu este momento para acordar. Então, Jamie perguntou a ela. Viver não está presente, ela disse, coçando o pescoço. Alguém está substituindo ela. Veja, eu sabia que ela não fazia suas próprias acrobacias, disse Jamie a Lanka, justificado. Ela provavelmente está muito ocupada com o trabalho de campo. Não há garantia de que ela não chegará depois que alguém tocar o alarme, respondeu ela, abrindo a janela e acendendo um cigarro. A má notícia, no entanto, é que guarda-roupa substitui nas acrobacias, continuou Ki-young, e Gato Átomo também está lá. Jamie não parecia preocupada com o guarda-roupa, mas imediatamente se irritou quando mencionou o outro genoma. O guarda-roupa ganha poder com base na fantasia dela, certo? Ryan perguntou, tentando despertar sua memória. Se ela se veste de vampira, ela bebe sangue e queima o sol. Se ela se veste de viver, então ela pode voar. Ki-young assentiu. É uma versão muito fraca da versão real, então mesmo que ela se vista como Augustus você ainda pode machucá-la. E o efeito dura apenas enquanto suas roupas estiverem relativamente intactas. Os genomas amarelos são uma besteira, reclamou Lanka. Posso entender a presença do guarda-roupa, mas Gato Átomo? Jamie perguntou à namorada. Ele fará uma participação especial no filme, respondeu ela, demonstrando preocupação. Vamos abortar? Abortar? Ryan virou a cabeça. Por que abortar? Ele é tão poderoso? Gato Átomo é. Era um de nós, disse Jamie. Ele é um espião? Ryan perguntou. Como James Bond? Não. É complicado. Jamie juntou os dedos, tentando encontrar as palavras certas. Ele está passando por uma fase de rebelião adolescente, mas eventualmente voltará ao grupo. Os pais dele fazem parte do círculo íntimo de Augustus e fomos explicitamente proibidos de colocá-lo em perigo de qualquer forma. Não deixe que ele toque em você, tagarela, disse Lanka, ou você vai explodir. Ele pode transformar qualquer coisa em uma bomba, mas apenas com contato direto com a pele, acrescentou Ki-young. Interessante, mentiu Ryan, antes de fazer a pergunta realmente importante a Ki-young. CGI, efeitos especiais ou parar o movimento? Eles usam
CGI. O mensageiro apoiou a cabeça no volante, lamentando a perda da época de ouro do cinema. Então, o que fazemos? Lanka perguntou a Jamie. Nós vamos com armas em punho, fazemos uma confusão e depois fugimos? Não, respondeu Jamie, virando-se para a namorada. Aqui está o que faremos. Você inunda os estúdios com ratos de longe, faz uma confusão e então vamos embora imediatamente. Ryan compreendeu imediatamente a falha óbvia deste plano. Espere, não brigamos com ninguém? Não. Traição. Traição. O mensageiro apontou o dedo para Jamie. Você não pode fazer isso comigo. Não vou deixar você entrar em um tiroteio com Gato Átomo. Save rápido, respondeu Jamie. Sinto muito, mas não quero nenhum problema nesse aspecto. Você pede demais, disse o mensageiro, seu colega Genoma suspirando em derrota. Você está me matando, Jamie. Você está me matando. Você vai sobreviver a isso. O espadachim encolheu os ombros antes de se virar para Ki-Young. Então, eu sou sua garota, disse ela, adormecendo. Ryan recorreu a Lanka em busca de apoio, mas ela simplesmente olhou pela janela, terminando o cigarro. Ele não podia culpá-los, já que não eram imortais, mas caramba, isso sugava toda a diversão dessa missão. Com o passar dos minutos, Ryan percebeu agitação perto do estúdio. Pessoas saindo dos armazéns gritando. Então eles vieram rastejando. Hordas de milhares de ratos pretos e marrons. Eles escaparam dos armazéns, quebrando janelas sob o peso. Eram tantos que os roedores tinham que subir uns nos outros para avançar, formando ondas e paredes de pelos. Ryan quase sentiu pena dos pobres estagiários do Dinamis, confrontados com esse terror enquanto trabalhavam sem qualquer esperança de receber salário. Obviamente, o pânico se espalhou por toda a área, os funcionários fugindo em todas as direções, xícaras de café sendo derramadas, guardas tentando desesperadamente atirar nos roedores. Meu, Ryan assobiou. Esta cidade tem um problema com ratos. Isso deve satisfazer Vulcano Jamie Hill. Agora, vamos para casa antes que a segurança privada chegue. O mensageiro não poderia estar mais de acordo, especialmente porque ainda se sentia desconfortável. Ryan pisou no acelerador, abandonando o estúdio infestado de vermes pelas ruas largas da cidade. Enquanto dirigia até a casa compartilhada do grupo, ele quase esperava que Viver viesse dos céus ou que Gato Átomos rastreasse em uma motocicleta para uma perseguição de carro épica, ou até mesmo meta para emboscá-los. Em vez disso, eles voltaram para casa sem problemas. Francamente, os heróis de Nova Roma decepcionaram o mensageiro. Talvez o carnaval de Leo Argraves tenha dado a Ryan uma imagem falsa do que deveriam ser os super-heróis, já que eram brutalmente competentes. Mas os campeões corporativos da Dinamis não o impressionaram muito. Você está de mau humor, tagarela? Lanka perguntou a ele, terminando de fumar e jogando pela janela. Ryan parou o tempo, pegou a fumaça e colocou-a no cinzeiro do porta-luvas. É só que eu esperava algum tipo de obstáculo na estrada, Ryan respondeu quando o tempo recomeçou. Seu instinto pode ter se enganado. Isso é chato. Veja o lado bom. Você finalmente verá sua namorada de novo, Jamie tentou confortá-lo. Como ela é? Ki-Young perguntou. Vou apresentá-la a você, disse Ryan, para sua alegria. Ele tinha que admitir, começou a gostar desse grupo. Ele não se apegava muito nem se esforçava para conhecê-los melhor, já que poderiam esquecê-lo a qualquer momento, mas para os criminosos profissionais, era muito bom conviver com eles. Estacionando o carro em frente à casa, Ryan deixou os outros descerem, mas ainda não seguiu. Vou ouvir rádio um pouco, respondeu ele. Você pode ligar para Vulcano? Claro, Jamie prometeu. Além disso, é noite de cinema. Robocop ou Robocop 2? Ryan levantou 2 dedos porque gostava de filmes com parar o movimento, mesmo que ele já tivesse visto os 2 filmes inúmeras vezes. Ele estava ocupado tentando encontrar o canal dos anos 60 em seu cronoradio quando Ki-Young chegou à porta de casa, trocando gentilezas com Lanka. Exceto que Ki-Young parou de repente, quando estava a poucos centímetros da maçaneta da porta. Ryan baixou a janela do carro. E aí? Não consigo sentir os ratos que deixei em casa, respondeu o mestre dos roedores, incomodado. Eles fugiram? Jamie perguntou. Sua namorada balançou a cabeça. Eu disse explicitamente a eles para ficarem e vigiarem o lugar. Agora, Ryan não era o único com um mau pressentimento. Lanka sacou a arma, movendo-se primeiro com a testa franzida. Ki-Young deu um passo para trás, enquanto sua amiga colocou a mão na maçaneta da porta, a outra pronta para atirar. Clique. Ryan imediatamente parou o tempo quando ouviu aquele som tão familiar, mas já era tarde demais. Quando o mundo ficou roxo, seu poder congelando tudo no lugar, a casa já havia se transformado em uma explosão gigante de chamas e escombros. O inferno engoliu Lanka e Ki-Young inteiros e os incinerou instantaneamente. A explosão de alguma forma fez com que todas as janelas reforçadas de seu carro explodissem em fragmentos afiados e disparasse o alarme. Ignorando os cacos de vidro roçando sua pele, Ryan saiu do carro e correu para o lado de Jamie, fazendo uma tentativa inútil de resgatá-lo. Quando o tempo recomeçou, ele recebeu um bocado de poeira, cinzas e pedras pelo seu problema, tendo a casa inteira sido vaporizada. Jamie, graças à sua armadura, ficou mais chocado do que ferido fisicamente. Emocionalmente, porém, Ki-Young, o espadachim correu para o lado da namorada, mas mesmo com a durabilidade do genoma, a explosão matou a jovem instantaneamente. Sua carne estava muito queimada, seus olhos estavam fritos e dava para ver os ossos. Droga, disse Ryan ao observar os cadáveres, antes de olhar ao redor em busca do responsável. Ninguém à vista, embora ele não conseguisse distinguir claramente as coisas através da fumaça. Eu não esperava isso em casa. Ki-Young, Jamie murmurou enquanto segurava sua namorada nos braços, seus olhos horrorizados vagando para o corpo de Lanka. Ele então se virou para Ryan, o pânico tomando conta dele. Temos que ir para o hospital. É inútil, respondeu Ryan, tendo estudado medicina o suficiente para saber que não tinham as ferramentas nem o tempo para fazer a diferença. Eles estão mortos.
Você não pode fazer nada. Pela primeira vez desde que o conheceu, Jamie olhou para Ryan com uma emoção nova, fúria pura e não diluída. Isso é tudo que você tem a dizer? Ele perguntou venenosamente. Eles estão mortos? O fato é que Ryan tinha visto tantas pessoas morrerem que ficou entorpecido com isso. Ele se importava no nível intelectual, mas como ainda podia voltar no tempo e evitar o ataque, a destruição não carregava peso emocional. O mensageiro gostava das duas garotas e garantiria que elas sobrevivessem na próxima vez, mas ele não via sentido em ficar triste agora. Ele preferiria reunir o máximo de informações possível para ter certeza de que prevaleceria no futuro. Ryan teria adorado dizer que se tornou uma criatura lógica, mas apatia teria sido uma palavra melhor. Ainda assim, a expressão indignada e perturbada de Jamie entristeceu o mensageiro o suficiente para fazer um esforço. Afinal, o espadachim tentou ajudá-lo com sua tristeza persistente. Está tudo bem, posso trazê-los de volta, prometeu Ryan. Eu posso. O mensageiro percebeu o movimento no limite de sua visão e se virou. Os cacos de vidro de seu carro voaram para ele como facas atiradas. Pior ainda, a armadura de Jamie de repente pareceu sofrer um curto-circuito, uma onda de relâmpagos eletrocutando-o. O espadachim Genome soltou um grito de dor, quando a pura tensão fritou sua carne e o forçou a libertar o cadáver de Ki-Young. Merda, o assassino ainda estava por perto. Ryan parou o tempo para se esquivar das facas. Ele olhou em volta para localizar a origem do ataque, mas não havia ninguém à vista. O invasor estava invisível novamente? Ele nunca teve tempo de confirmar, sem trocadilhos. No momento em que o tempo recomeçou, o mensageiro sentiu uma dor aguda no pescoço. Sua visão virou de cabeça para baixo. Todo o seu corpo abaixo da garganta ficou dormente quando sua orelha bateu na grama. Cacos de vidro giraram acima dele como um tornado, destruindo Jamie vivo antes que ele pudesse se recuperar da incapacitação de sua própria armadura. Seria o corpo sem cabeça de Ryan ao seu lado? O mensageiro decapitado só conseguiu arregalar os olhos, antes que todos os cacos de vidro caíssem em seu crânio como uma chuva de espadas. Ryan acordou ao volante de seu Plymouth, de volta ao começo. Em vez de ir diretamente para a casa de Renesco, o Genoma estacionou o carro perto da entrada da cidade, permanecendo imóvel enquanto organizava seus pensamentos. 2 vezes. Ele rosnou alto. Ele foi enganado 2 vezes quando estava tão perto de encontrar a felicidade. Ok, agora, isso resolveu tudo. Alguém estava atrás dele. Alguém corajoso o suficiente para atacar enquanto tinha um grupo inteiro de genomas nas suas costas. Mas quem? Ryan ficou lisonjeado por ter um arqui-inimigo secreto, mas não viu ninguém com meios e motivos exceto Meta. Ou será que o assassino o alvejou por princípio devido a juntar-se aos Augusti? Foi um lobo solitário? Essa pessoa parecia um profissional, e você precisaria de uma bomba poderosa para causar uma explosão tão poderosa. A morte de Ryan logo após parar o tempo implicava que o assassino havia descoberto seu período de espera, e os roedores de Chiter foram mortos para impedi-los de avisar seu mestre. Isso deve ter envolvido muita coleta de informações, talvez até uma equipe inteira. Do jeito que aconteceu, o responsável poderia claramente controlar o vidro, já que poderiam fritar os componentes tecnológicos da armadura de Jamie, talvez até uma sílica cinética. Também poderia explicar a suposta invisibilidade como uma ilusão de ótica ou algum tipo de traje espelhado. O ataque foi brutal, inesperado e durou menos de 5 minutos. O assassino não era um aspirante a herói inexperiente, mas um profissional de sangue frio. O mensageiro considerou o que fazer a seguir. O problema era que mesmo que ele tivesse sucesso na missão que Vulcano lhe deu e evitasse a emboscada na casa, continuar sem lidar com o assassino poderia levá-los diretamente além. Embora isso tenha enfurecido, Ryan decidiu adiar sua missão principal até que ele lidasse com o obstáculo. Aquele misterioso assassino já o havia assassinado 2 vezes sem nunca ter aparecido diretamente e claramente não se importava com os danos colaterais. Pior ainda, se o assassino não fosse um lobo solitário, mas um agente de outra pessoa, matá-lo só daria a Ryan um alívio. O sentido da vida era encontrar a felicidade. Ryan não se sentia feliz sem Len. Intencionalmente ou não, esse assassino os manteve separados e teve que ir embora. O fim. Ele também não queria que Jamie e seus amigos morressem. O mensageiro não sentiu prazer no sofrimento dos outros, apesar de idiotas como Canibal. Sua corrida perfeita envolveria a felicidade de todos que ele gostava, e o grupo de Jamie agora fazia parte dessa categoria VIP. Ele não os deixaria morrer. Ryan considerou o assunto com lógica fria para ver como poderia resolver o problema neste novo ciclo. Até agora, o assassino só havia atacado o Augusti ou o próprio mensageiro, mas isso pode ser porque Ryan trabalhava com um sindicato criminoso. Excluindo a hipótese do lobo solitário, apenas 2 organizações tinham genomas, motivos e recursos para atacá-los, a Meta e a Dynamis. Se fosse o Meta, bem, Ryan já havia prometido eliminá-los, então seria matar 2 coelhos com uma cajadada só. Mas seu instinto lhe disse que ele havia perdido um detalhe, e ele rapidamente se lembrou do quê? O porto. Ryan se lembrou de um panfleto resgatando membros da segurança privada quando ele lutou contra Canibal e Sarin lá. Ele pensou que não conseguia vê-los claramente devido à escuridão, mas talvez fosse porque eles eram invisíveis, sua presença só era revelada pela fumaça. Como a figura não ajudou o Meta, mas resgatou os funcionários da Dynamis, Ryan excluiu o primeiro como culpado. Isso deixou apenas um vigilante solitário, ou um agente da Dynamis. É hora de aceitar a oferta de viver. Capítulo 12. Heróis corporativos.
O quartel-general de Migliore, a Torre Optimus, era o lugar mais luxuoso que Ryan já vira. A maioria das propriedades de Dinamis estava localizada a nordeste da cidade, no extremo oposto de Cidade Ferrugem. Ao contrário do seu vizinho, este distrito atendia à elite suprema de Nova Roma. A Torre de Migliore era um edifício de 70 andares de altura, metade arranha-céu de cobertura, metade hotel de luxo. A parte inferior era mais volumosa que a superior, abrigando jardins, varandas de piscinas e até áreas de heliporto, enquanto os andares superiores pertenciam a escritórios. O edifício claramente seguiu o movimento Art Deco, com sua mistura de esplendor luxuoso e brilhante e design geométrico moderno. O próprio Ryan teve uma reunião no andar 63, sentado em uma sala de espera amplamente decorada. Uma secretária de 30 e poucos anos trabalhava atrás de uma mesa em seu computador, enquanto outro rosto familiar esperava em outra cadeira, perto das portas fechadas de um escritório. Pela janela da sala, Ryan podia ver o verdadeiro QG da Dinamis nas proximidades, uma torre de vidro reforçado que supervisionava toda a cidade. Mesmo o edifício Migliore não se comparava a esse tamanho, faltando pelo menos 20 andares em comparação com seu irmão mais velho. É muito apropriado que a fortaleza da empresa tenha vista para Nova Roma e sua base de super-heróis. Olhando mais de perto, porém, o QG da Dinamis lembrou a Ryan daqueles projetos futuristas de arqueologia, edifícios destinados a serem totalmente autossuficientes. Ele notou algumas estufas e jardins em alguns andares, até reservatórios de água, porém a partir de certo ponto, algo na composição do vidro impediu o genoma de ver através dele. Que suspeito! Ao contrário do centro da cidade, ambos os edifícios eram protegidos pelas unidades de elite da segurança privada. Pessoas em armaduras brancas com canhões laser implantados no braço direito e armamento de última geração. Ao contrário dos seus primos menores, eles eram uma verdadeira força militar, bem treinada e ferozmente leal aos interesses da Dinamis. Ele tinha ouvido falar que eles nem aceitavam subornos. Com licença. Inquieto há uma hora, Ryan voltou-se para outra pessoa que esperava por uma consulta. Você é o Panda? O pobre urso olhou para ele com esperança. Comparado ao ciclo anterior, o aspirante a herói parecia menos bombástico e mais moderado. Você me conhece? Claro que conheço você. Você é o Panda. O último deles. Ryan disse, erguendo o punho para aumentar o efeito. Quando vejo você andando na bicicleta da justiça, sempre fico arrepiado. Obrigado. Respondeu o herói, de repente muito mais alegre. Ele deve estar feliz por ter pelo menos um fã no mundo. Estou realmente tentando fazer jus ao meu legado e torná-los moda novamente. Mas o que um herói solo está fazendo aqui, neste bastião do super-heroísmo corporativo? O Panda, luta sozinho, admitiu. Estou realmente tentando fazer um nome como herói solo, mas é difícil. Nenhum dos vilões quer lutar comigo em público, porque sou simplesmente poderoso demais para eles. Tenho certeza que sim, Ryan respondeu com forte sarcasmo, que ele não percebeu. É tão frustrante. Ele disse, eu não posso chegar ao noticiário sem um grande duelo incrível, sabe? Na verdade, com grande poder vem um grande isolamento. Ele parecia acreditar nisso também. Senhor, Romano? A cabeça de Ryan se animou quando a secretária chamou seu nome. Senhor, Manada receberá você. Finalmente. Boa sorte com a entrevista, disse Ryan, enquanto o mensageiro se dirigia para as portas do escritório. Qual o seu nome? Save rápido. Ryan respondeu com o polegar para cima. Eu sou imortal, mas não conte a ninguém. Eu não vou. A secretária deixou Ryan passar pelas portas e depois fechou-as. O mensageiro valsou dentro de um escritório do tamanho de uma casa, mas cujo espaço era maioritariamente ocupado por flores. Gerânios, roseiras, crisântemos, miguê, dezenas de espécies de plantas diversas estavam em exposição. O escritório incluía até um lago japonês em miniatura, com carpas douradas nadando nas águas. Um homem alto e esbelto esperava pelo mensageiro atrás de uma mesa de mogno posicionada de modo a proporcionar ao ocupante uma vista espetacular de Nova Roma, através de uma janela aberta. Se ele não fosse a autoridade suprema de uma equipe de super-heróis, Ryan teria confundido seu anfitrião com um supervilão. O homem usava um smoking caro com uma rosa preta no lado esquerdo, usava luvas brancas e escondia o rosto atrás de uma espécie de capacete branco estilizado que lembrava Ryan da banda eletrônica Daft Punk do pré-guerra. O mensageiro só poderia aplaudir seu estilo de moda. Sou Henrique Manada, diretor de marca da Dinamis e gerente-chefe do programa Migliore. O homem apertou a mão de Ryan, sua voz agradável de ouvir, mas firme. Ele cheirava a rosas, provavelmente perfume. Você também pode me chamar de espinheiro negro. Não vejo nenhum problema em seu custo. Ryan engasgou, ao perceber a questão que constituía o processo. Espere, isso é cachemira? Você tem um olhar aguçado, refletiu Henrique, mostrando a Ryan uma cadeira de madeira e convidando-o a se sentar. Temos um programa de produção próprio na Dinamis, pois não podemos importá-lo da Ásia. O custo de produção é horrível, mas não se pode colocar um preço na elegância. Enquanto estava sentado, Ryan mal prestava atenção ao homem, com os olhos fixos nas roupas. Ele queria um terno assim também. Não faltam voluntários que desejam se juntar às nossas equipes de super-heróis, disse Henrique juntando os dedos. Mas poucos chegam ao meu escritório. Acredito em recomendações pessoais, senhor Romano. Se viver não tivesse garantido por você, não estaríamos tendo essa conversa. Ryan se perguntou brevemente quem havia recomendado o nome de todas as pessoas, considerando o mistério tão importante quanto rastrear seu assassino. Ela parece ter um bom pressentimento sobre você, especialmente depois que você a avisou sobre nosso último prisioneiro. O que me faz pensar como você sabia sobre a tentativa de fuga de canibal. Apenas um pressentimento, Ryan respondeu inocentemente. Não acredito em você, respondeu Henrique, indo direto para a jugular.
Temos tido problemas com a segurança privada ultimamente, e vários membros encarregados de escoltar Canibal tentaram ativamente ajudá-lo a fugir. Se você souber de alguma violação de segurança, ficaria grato por compartilhar as informações. Bem, Ryan também veio em busca de informações, então estava tudo bem. O fato de o Meta ter homens infiltrados entre a segurança privada o incomodava. Não surpreendeu que eles subornassem os moradores locais para olharem para o outro lado, mas essa gangue parecia muito mais organizada do que a maioria dos bandos de guerra psicopatas. Ele iria investigar isso. De qualquer forma, devo agradecer por ter vindo aqui. Tenho certeza de que nossa concorrência lhe fez uma oferta, sabendo da rivalidade de Vulcano conviver, e sua confiança em nós não ficará sem recompensa. Henrique observou Ryan de perto. Por que você deseja se juntar ao Will Migliore? Desde jovem sempre quis me tornar um publicitário. Um anúncio? Como o Senhor Limpo e o Gato Félix. Um ícone reconhecível do consumismo, com o meu rosto estampado em cada caixa de cereal. Respondeu Henrique aparentemente sério. Transcender a condição humana e tornar-se um produto embalado. Esse sempre foi meu sonho. Henrique assentiu, e o verdadeiro motivo? Ryan encolheu os ombros. Ambição? Seu perfil psicológico me diz o contrário. Eles tinham até perfil psicológico? Pobres rapazes, Ryan se perguntou quantas pessoas enlouqueceram ao compilá-lo. Tudo bem, pensei que seria divertido tentar ser um super-herói e prometi a alguém que expulsaria o Meta da cidade como um favor pessoal. Negócios e prazer. A gangue Meta é um problema, admitiu Henrique, embora não tanto quanto os Augusti. Quem é essa pessoa a quem você deve um favor? Um cara em Cidade Ferrugem chamado Pauli. Ele provavelmente nem vai se lembrar de mim. Tenho certeza de que há uma história interessante por trás disso, refletiu o mentor corporativo. Vou colocar minhas cartas na mesa, senhor Romano. Sinto-me em conflito com o seu caso. Você tem um poder incrível, com um potencial de desenvolvimento muito alto segundo nossa equipe de pesquisa. Suas habilidades com armas são impressionantes, como a verificação de segurança pode atestar. Eu nem sabia que era possível colocar tantas armas miniaturizadas em uma pelúcia infantil, mesmo que eu não entenda o sentido. Eles nunca verão isso acontecer, explicou Ryan. O que me leva ao assunto em questão. Henrique presenteou Ryan com uma pequena pilha de papel. O índice de 16 páginas de reclamações de danos colaterais associadas ao seu nome, de pessoas de toda a Itália. Algo incomodava muito Ryan. Apenas 16 páginas. Você esperava mais, talvez? Inferno, sim, respondeu Ryan. Acho que sou muito bom em silenciar testemunhas. O genoma corporativo permaneceu completamente imperturbável. Mais 18 demográficos então, disse ele. Canhões soltos não têm lugar na Dinamis. Se assinarmos um contrato de trabalho juntos, o comportamento imprudente não será tolerado. Ei, eu sempre cumpro os comandos ao pé da letra. Ryan se defendeu, ferido em sua homenagem. Não é minha culpa se todos deixam os métodos abertos para a interpretação. Eu não vou. No entanto, preciso de mais garantias. Embora ninguém nunca tenha acusado você de trair um contrato, você tem um passado mercenário e uma ligação suspeita com um certo gênio criminoso. Ele ofereceu uma foto a Ryan e o coração do mensageiro acelerou. Era ela em uma foto. Ela tinha envelhecido alguns anos e estava com um olho roxo na foto, mas era ela, segurando um papel com um número enquanto olhava para o fotógrafo. Lei mergulhadora Sabino. Ryan podia sentir os olhos de espinheiro negro examinando seu rosto, procurando qualquer sinal de fraqueza. Filha de Fred Sabino, também conhecido como Corrente Sanguínea, um psicopata extremamente perigoso que quase rivalizou com o Grande Adão e Augustus na infâmia, até sua morte há 4 anos contra o carnaval de Léo Argraves. Muitas testemunhas disseram que ele viajou ao lado de sua filha e de um adolescente não identificado, cujo corpo nunca foi recuperado. Tudo bem, vamos parar de besteira, Mão Verde, disse Ryan, completamente sério e colocando a foto em seu casaco. Onde ela está? Em um lugar fora do seu alcance por enquanto. Estou de olho nela há algum tempo. A prisão dela foi culpa do meu irmão, o vice-presidente, e uma oportunidade perdida de recrutamento. Ele acredita em medidas duras, eu acredito na reabilitação. O público adora histórias de redenção. Se eu me comportar, você me levará até Len, enquanto espera que minha presença a faça se juntar ao seu grupo. Definitivamente um gênio do mal. Agora estamos chegando a algum lugar, respondeu Henrique. Será muito melhor para nós se o senhor me disser a verdade, senhor Romano. Quanto ela vale para você? Tudo. Perfeito. Aqui está minha oferta. Você assina um contrato de 5 anos com o Migliore, nos ajuda a limpar Nova Roma da sujeira que a infesta, promove a marca Dinamis. O mais importante, você se comporta. Em troca, oferecemos-lhe uma ficha limpa, acomodações generosas e a oportunidade de se reunir com a senhorita Sabino. Ele entregou a Ryan um contrato muito mais pesado do que as reclamações de danos colaterais, mas o mensageiro nem prestou atenção. Esse acordo parecia muito com o de Vulcan, sem a parte da vingança pessoal. O que você quer com isso, Mão Verde? A maioria das pessoas pensa que a minha família só está interessada no lucro, disse Henrique. Mas o que realmente queremos é reconstruir a sociedade italiana numa nação próspera. Um sonho que infelizmente não pode acontecer enquanto grupos como Meta, os Augusti e os saqueadores correm soltos. Uma nação orgulhosa protegida por direitos autorais, hein? Também desejamos democratizar as superpotências através da engenharia reversa e da produção em massa de elixires, respondeu Henrique, ignorando o golpe. De acordo com o seu contrato, você será submetido a um teste completo de DNA. Isso garantirá que os drones da segurança privada possam rastreá-lo caso você não cumpra suas obrigações contratuais.
Você também será solicitado a participar de nosso programa de desenvolvimento de pesquisa Elixir. Temos poucos genomas violetas como você sob nosso comando. Ele deveria saber que eles não quereriam apenas por seu rosto bonito. Você não conseguirá replicar meu poder. Fizemos grandes progressos na replicação de poderes, até criamos elixires falsificados totalmente funcionais. Você não será capaz de reproduzir meu poder, Ryan repetiu. Eu tentei, mais vezes do que você pode contar. Bom, então você pode compartilhar suas descobertas com a divisão de pesquisa. Henrique rejeitou suas palavras. Quanto ao trabalho dos heróis, dividimos a franquia e o Migliore em dois ramos muito diferentes. A Pro League para ícones consagrados como Viver, e a Liga Infantil, para super-heróis juniores e menos conhecidos. Obviamente você começará com nossa divisão secundária. Ryan ouviu Henrique explicar-lhe as regras dentro da organização, principalmente tagarelice corporativa, antes de pegar o contrato e ignorá-lo. Embora a possibilidade de encontrar Len fosse tentadora como sempre, o mensageiro queria principalmente identificar o assassino durante esse ciclo. O acesso aos edifícios e bases de dados da Dinamis ajudaria muito. Se a empresa pudesse apresentá-lo a Len rapidamente, tudo estaria bem. Se demorassem muito, ele simplesmente pegaria a informação e retornaria ao caminho Augusti. Algo chamou sua atenção. Apenas 30% de royalties sobre merchandising? Ryan perguntou. Isso é roubo. Também mudaremos seu nome, disse Henrique. Save rápido não é forte o suficiente para nosso departamento de marketing. E os videogames são um nicho de mercado hoje em dia. Que tal Senhor do Tempo? PR diz que vai pegar rapidamente, especialmente entre os adolescentes. Um nome sem alma desenvolvido para agradar hordas de monstros. Por que Ryan sentiu que havia feito um acordo com Satanás? Capítulo 13. Batman e Robin. O inferno existia e era um seminário corporativo. Ryan pensou que seu primeiro dia de trabalho como membro da Liga Infantil envolveria treinamento de super-heróis, talvez uma patrulha de rotina com Viver. Algo prático. Em vez disso, o mensageiro recebeu a designação de um estágio corporativo chato de semanas de duração. Ele simplesmente teve que olhar para o planejamento do dia para desejar um recomeço. Café da manhã, primeira reunião com meia hora de atraso por causa do já citado pausa para café, depois almoço, depois segunda reunião, depois o almoço real, depois o segundo pausa para café, terceira reunião, almoço da tarde, pausa para café e depois vídeos corporativos. Tudo antes das 6 da tarde, depois do qual Ryan poderia sair ou participar de uma rede de bebidas após o expediente. Até agora, essas reuniões consistiam em seminários sobre gestão de marca, pessoal de marketing discutindo sua marca, nova e melhorada, entrevistas com advogados onde discutiram direitos auxiliares e agora um vídeo educativo sobre a cultura da empresa Dinamis. Resumindo, nenhum super-herói funciona. Ryan não era o único recruta ali, mas para sua surpresa, a maioria deles parecia gostar dessas atividades chatas e estúpidas. Eles estavam mais ansiosos para discutir sua imagem e royalties do que o trabalho de campo propriamente dito. Este lugar drenou a alma do mensageiro. Ele podia sentir isso. Com um suspiro de tédio, Ryan chegou à sala onde deveria assistir ao novo vídeo corporativo, colocando a mão no scanner da porta. A Dinamis extraiu uma gota de seu sangue logo após ele assinar o contrato, o que permitiu à empresa rastreá-lo e identificá-lo de alguma forma. Bioassinatura, Senhor do Tempo. Ryan gemeu ao ouvir o nome genérico enquanto a porta se abria. Eles não poderiam ter escolhido algo mais exclusivo como relógio Mancer ou bloqueador de relógio. O mensageiro entrou em uma sala de conferências informal e escura, ampla o suficiente para receber dezenas e dezenas de pessoas, com desenhos mesoamericanos nas paredes creme. A Dinamis privilegiou um estilo informal e confortável, substituindo cadeiras de plástico por poltronas e sofás de algodão. Os novos recrutas da Liga Infantil estavam reunidos em frente a uma tela gigante ao lado da equipe de relações públicas, trocando gentilezas enquanto consumiam bebidas energéticas feitas pela Dinamis. A maioria parecia ter entre 15 e 20 e poucos anos, vestindo trajes coloridos desenhados pelo departamento de marketing. Pelo que Ryan ouviu, eles estavam discutindo as últimas tendências da moda, quem namorou quem entre os membros da Pro League do Will Migliore e como foram apresentados a Henrique Manada. Eles não estavam entre esses pirralhos, o que era uma injustiça da mais alta ordem, já que ele teria se encaixado perfeitamente. Ryan notou um lobo solitário atrás, que preferia examinar fotos e relatórios em papel em um sofá luxuoso do que olhar para a tela. Este homem usava uma máscara branca em forma de gato cobrindo a parte superior do rosto, mostrando sua pele lisa e pálida, olhos azuis e cabelo loiro penteado. Um verdadeiro Adonis. Ao todo, ele parecia ter cerca de 18 anos, vestindo um terno de ginasta rosa e branco sem mangas. O símbolo em forma de D brilhou na tela junto com uma música colorida. A imagem de um idoso latino com cabelos grisalhos, bigode machista e barriga bastante grande apareceu em primeiro plano, com uma foto de Nova Roma ao fundo. Ele lembrou a Ryan uma foto antiga de Pablo Escobar, até a roupa casual e o sorriso amigável escondendo os dentes por baixo. Olá, sou Héctor Manada, CEO e fundador da Dinamis. Como novo funcionário, dou-lhe as boas-vindas à família D. Você foi escolhido por causa de suas habilidades e caráter, para se tornar parte de algo maior. Para nós da Dinamis e suas subsidiárias, somos mais que um conglomerado corporativo. Há 33 anos, desde o momento em que fundei esta empresa, o nosso princípio orientador sempre foi o mesmo. Como deveria ser o mundo? Ryan sabia muito sobre a história oficial da Dinamis, principalmente porque eles a anunciavam constantemente. Héctor Manada, de 26 anos, criou a empresa farmacêutica em Espanha muito antes das guerras do genoma, expandindo seus domínios para o transporte marítimo, armazéns, agricultura, alimentação, biotecnologia, indústria transformadora, petróleo, retalho e praticamente tudo o resto.
Ironicamente, eles tinham acabado de transferir seu QG para a Itália para se aproximarem de suas crescentes atividades marítimas um ano antes de Meshon bombardear todos. Este golpe de sorte salvou a maior parte da sua liderança quando o velho mundo entrou em colapso, e como a Dinamis tinha uma participação em todos os bolos de toda a Europa Ocidental antes das guerras do Genoma, tinha os recursos necessários para prosperar assim que a poeira baixasse. Como a Espanha sofreu muito mais do que a Itália com as depredações dos genomas, a Dinamis transferiu a maior parte da sua infraestrutura remanescente para longe da sua terra natal, fundando Nova Roma como seu reduto pessoal. Através das suas fusões com outras empresas e subsidiárias, controlaram a Córcega, a Sardenha, Maiorca, o sul de Espanha, o oeste de Itália, os campos petrolíferos da Líbia e actualmente disputavam a Sicília com os senhores da guerra locais do Genoma. Em suma, a direção da Dinamis estava no bom caminho para se tornar o rosto da Europa pós-Genoma, se Augustus não os vencesse. Ryan decidiu ir para trás ao lado do lobo solitário, já que era o mais próximo da porta, ele pretendia sair assim que o vídeo terminasse. Sentado no fundo, ele tentou ouvir o vídeo por 10 segundos, antes de ficar entediado e verificar as coisas no celular. Tem Wi-Fi aqui? Ryan perguntou ao vizinho. Vejo um Wi-Fi Dynamite, mas é protegido por senha. Você vê a caixa Wi-Fi aqui? A loira apontou para um dispositivo em um canto da sala. A senha está escrita. Ryan parou o tempo antes que pudesse terminar a frase. Movendo-se tão rápido quanto uma cobra, ele procurou dentro de seu casaco por um mini rastreador, abriu rapidamente a parte traseira da caixa sem fio, colocou rapidamente o rastreador dentro e depois fechou o dispositivo. Nas costas concluiu o homem, Ryan tendo retornado ao seu lugar original sem que ninguém percebesse. É incrivelmente longo e diferencia maiúsculas de minúsculas. Levei 5 tentativas para acertar. O mensageiro fingiu um gemido de preguiça, os olhos ainda no telefone. O rastreador já havia sido ativado, enviando informações para ele. Ryan havia colocado dispositivos semelhantes por todo o chão durante o dia, o que deveria lhe garantir uma entrada nos sistemas da Dinamis. O mensageiro precisava de uma verificação rápida em busca de vulnerabilidades que pudesse explorar em loops futuros para entrar, e não se importava particularmente se fosse identificado posteriormente. Na verdade, Ryan considerou cometer suicídio e encontrar uma maneira de pular totalmente essa fase de estágio. Ele era uma criatura divertida, e a equipe daqui parecia determinada a drenar cada gota de sua vida. Colocando o telefone de volta no bolso e tendo consumido conteúdo Dinamis suficiente para o resto da vida, Ryan não prestou atenção ao vídeo. Em vez disso, seus olhos curiosos vagaram para o vizinho, que parecia compartilhar de seu desinteresse. No final das contas, a loira estava ocupado olhando as fotos da Metagang. Ryan reconheceu imediatamente fotos de Sarin e Canibal, ao lado de um homem grande e horrivelmente obeso, careca com roupas masculinas dos anos 50. Seu rosto cheio de cicatrizes e dentes proeminentes lembravam a Ryan um hipopótamo. A loira percebeu a curiosidade de Ryan e sentiu vontade de dar detalhes. Adam, o grande chefe malvado do Meta. Eu percebi pela barriga, respondeu Ryan, aproximando-se para ver melhor as fotos. Ele está em algum lugar da cidade, mas ninguém sabe sua localização exata, o loiro murmurou, sua voz aumentando de frustração. Os recrutas mais próximos olharam por cima dos ombros, antes de se concentrarem novamente no vídeo. Muita contravigilância, nenhuma trilha eletrônica, e ele entra em contato com seus homens, e não o contrário. As únicas pessoas que podem saber são seus tenentes. Psicochoque, chuva ácida, Frank, o louco. Ryan decidiu fazer do Meta uma de suas principais prioridades para este reinício. Esses psicopatas eram muito organizados e bem comportados. 4 anos atrás, Adam mal conseguia controlar seus viciados, e nunca sem uma boa dose de violência hostil à família. Meu Deus, eles cresceram muito ao longo dos anos, refletiu o mensageiro, enquanto examinava o arquivo atentamente. Segundo informações da Dinamis, a Metagang contava agora com cerca de 50 membros. Ainda me lembro de quando eles mal conseguiam encher um micro-ônibus. Isso despertou o interesse da loira. Você conheceu o Meta antes? 4 anos atrás, respondeu Ryan. Era apenas Adam, Psicochoque e alguns parasitas naquela época. Eles não diferiam muito de um bando psicopata normal, exceto pelo gosto pela ultraviolência e pelos métodos de execução medievais. Alguma coisa que você possa me dizer sobre eles? A loira sussurrou, tornando difícil para Ryan ouvir o som do vídeo. Suas táticas, sua organização, suas fraquezas? Se você quiser a história completa, meu amigo felino, Psicochoque tentou convencer um membro do meu antigo grupo a se juntar a eles. Não correu bem e terminou num banho de sangue. Psicopatas típicos. Ah, e Psicochoque é um canalha sádico que pode sequestrar seu sistema nervoso com seus fios se te pegar. Os telepatas eram alguns dos poucos genomas com a capacidade de causar danos duradouros a Ryan, alterando suas memórias ou destruindo sua personalidade. Ele os evitava como uma praga sempre que podia. Porém, com Psicochoque, o mensageiro pode procurar e espancar por princípio. Ele precisa de contato físico? Perguntou a loira, rabiscando a informação em uma folha de papel, bom saber. Ele precisa manter contato físico também? Sim, mas a desconexão é extremamente dolorosa para a vítima, explicou Raya enquanto colocava as pernas no sofá, ocupando o máximo de espaço humanamente possível. Então, meu amigo felino, você está planejando uma caça aos ratos mutantes? Eu gostaria, ele resmungou, seus olhos vagando para o vídeo. Perguntei a Henrique se eu poderia seguir os membros da Pro Liga em patrulhas, e em vez disso, devo estrelar o novo filme deles. Ele disse que isso me apresentaria ao público melhor do que qualquer ação na área. Desde quando você precisa de autorização para causar problemas? Ryan perguntou alegremente. Qual é o sentido de ser um herói se você não pode sublimar legalmente seus impulsos violentos e ser aclamado por isso?
Pareceu diverti-lo. Ei, a propósito, ainda não me apresentei. Ryan apertou sua mão. Eu sou o Save Rápido. Sou imortal, mas não conte a ninguém. Gato Átomo, ele respondeu. Posso explodir coisas com o toque. Oh, o garoto da máfia? O aperto de mão se transformou em um aperto de ferro. Como você sabe disso? Ele sibilou. Você é um espião? Henrique te contou? Aquele bastardo eu nunca deveria ter ouvido. Ei. O vídeo foi pausado e todos olharam para a dupla com olhares raivosos. Enquanto Ryan permaneceu imperturbável, Gato Átomo se irritou um pouco. Nada como um constrangimento compartilhado para iniciar uma nova amizade. Um cara de marketing de terno e gravata olhou para a dupla, deixando o silêncio constrangedor se instalar. Vocês não estão interessados, começou ele, com o rosto congelado de Hector Manada atrás dele, na empresa onde trabalharão no próximo ano? 5 anos? Estou interessado, senhor. Gato Átomo mentiu entre dentes. Isso não vai acontecer de novo, senhor. Absolutamente não, respondeu Ryan sem rodeios, mas por favor, continue, seremos tão quietos e obedientes quanto estagiários não remunerados. O cara do marketing olhou feio para o mensageiro, imitado pelos outros recrutas. Era o jardim de infância de novo. Se você fizer outro comentário como esse, senhor do tempo, pedirei que você saia educadamente da sala sem dizer uma palavra. O novo nome doeu fisicamente. Espere, eles poderiam sair mais cedo? Quando o cara do marketing não recebeu resposta, ele colocou o vídeo novamente. Gato Átomo esperou que todos perdessem o interesse neles antes de sussurrar no ouvido de Ryan. Se você não responder, vou explodir você. O mesmo se eu soltar sua mão de má vontade. Você consegue guardar segredo? Ryan olhou em volta como se estivessem sendo espionados, então se aproximou do ouvido de Gato Átomo para sussurrar de volta. Eu volto do futuro. Usei um DeLorean. Suas referências estão bastante desatualizadas, respondeu Gato Átomo. Seu aperto ficou mais forte e o mensageiro sentiu sua pele esquentar. O que você sabe? Que estamos perto o suficiente para nos beijar, respondeu Ryan, movendo a mão livre para pegar uma arma. Que seus pais são Augusticapos, que você se juntou ao outro time por causa da rebelião adolescente e que deveria repensar a ideia de ter filhos. Gato Átomo olhou para baixo, notando a faca escondida muito perto de suas partes viris. Felizmente ninguém percebeu, seus olhos focados na tela. Meu poder será mais rápido, respondeu ele. E eu sou muito bom em castrar gatos, gatinha. Pelo menos um espião teria sido mais sutil, refletiu Gato Átomo, semicerrando os olhos por trás da máscara. Então você não sabe quem são meus pais? Sua identidade real? O mensageiro revirou os ombros. Gato Átomo olhou para os outros recrutas e só falou quando teve certeza de que eles não ouviam, com uma voz tão baixa que o mensageiro mal conseguia ouvir. Eles são Marte e Vênus. Ryan engasgou em estado de choque. Você é Cupido? Mas onde estão as asas e o arco? Gato Átomo marcou uma breve pausa. Não os deuses mitológicos, seu idiota, ele disse, finalmente liberando a mão de Ryan. É preciso algum tipo de narcisismo elitista para se nomear com nomes de divindades. Como se você estivesse acima das pessoas normais como ratos e homens. Ouvi dizer que houve um genoma que tentou usar o nome Pequeno Jesus uma vez, respondeu o mensageiro. Guardando a faca na manga, ele não durou muito. Augustus o fritou vivo, respondeu Gato Átomo, relaxando um pouco. Você não é um Augusti? Não, você não teria arriscado uma varredura de DNA de outra forma. Eles têm enviado muitas pessoas me pedindo para voltar ao rebanho ultimamente. E por que você deixou isso em primeiro lugar? Ryan perguntou, cruzando as pernas e fingindo interesse no vídeo quando o cara do marketing olhou para ele. Agora mostrava Hector com crianças diante de uma escola patrocinada pela Dinamis, as crianças pobres lutando para sorrir para a câmera. Se você soubesse metade das coisas que eles fazem, você entenderia, respondeu o Gato Átomo com raiva. A droga Bliss deles mata milhares de pessoas todos os anos, suas armas matam mais, e é isso que chega aos noticiários. Os sequestros, os assassinatos, a extorsão e a prostituição. Depois de um tempo, eu simplesmente não aguentava mais. Achei que poderia fazer a diferença no Il Migliore. Você fez. Ainda não, ele resmungou. O Manada e o Augustus estão brigando um com o outro há anos, então pensei que eles tinham planos de derrubá-lo, mas aparentemente, o lema do Dinamis é não balance o barco. Ponto. Henrique parecia bastante motivado quando o conheci, destacou Ryan. Ele e seu irmão Alphonse sim, mas o pai deles. Gato Átomo olhou para a imagem de Hector. Não balance o barco. Ryan fez o possível para assistir ao vídeo por mais 30 segundos e rapidamente percebeu que ficaria louco se isso continuasse. Tudo bem, disse ele, rastejando no sofá mais perto da porta. Estou fora. Onde você está indo? Gato Átomo perguntou, curioso. Para a cidade Ferrugem para derrotar o Meta. O suposto super-herói avaliou as palavras de Ryan por um longo minuto. Você quer ir para o novo território deles? O que? Arranjar uma briga com o primeiro psicopata que encontrar? Você faz isso parecer tão complicado. Dinamis cortará seu salário se você fizer isso, respondeu Gato Átomo fracamente. Talvez até demitir você. Ryan considerou a declaração com atenção, lembrou-se de que tinha mais dinheiro guardado do que ganharia no Il Migliore e depois ignorou. Ele estava confiante de que aprenderia mais sobre as atividades da Dinamisa hackeando-as do que acompanhando um seminário de uma semana. Seu apelido é Save Rápido? Gato Átomo murmurou o nome, finalmente lembrando onde o ouviu. Espere, você não bateu em canibal com um taco de golfe? Tive que comprar um só para aquela ocasião e quase não cheguei a tempo. Mesmo assim, melhorei bastante meu jogo curto. Ryan levantou-se do sofá, parecendo casual e ignorando o cara do marketing olhando para ele. Agora você vem ou não?
Gato Atom olhou para Ryan, depois para o vídeo, e percebeu que ainda faltavam 57 minutos para sua conclusão. O jovem herói levantou-se imediatamente do sofá, reuniu as fotos e os relatórios, antes de seguir o mensageiro em direção à porta. Senhor do tempo, Gato Átomo, o vídeo ainda não acabou, disse o cara do marketing, tentando parecer firme e falhando totalmente. Estou acompanhando-o para fora do prédio para garantir que ele nunca mais retorne, senhor, prometeu Gato Átomo. Aparentemente, apesar de seu discurso, livrar-se do mensageiro deixou o cara do marketing muito mais feliz. O animal de estimação do professor, Ryan, acusou Gato Átomo, enquanto fechava a porta atrás deles. Você tem um carro? O jovem super-herói perguntou. Só sei dirigir uma motocicleta. Eu tenho o melhor deles, mas antes de irmos, Ryan pigarreou. Você sabe onde eles fazem ternos de cachemira? Andar 20º do QG da Dinamis, bem ao lado deste prédio, respondeu Gato Átomo, claramente bem informado. Por que a pergunta? Porque vou conseguir um terno de cachemira, mesmo que tenha que lutar por ele. Capítulo 14. Trabalho de campo. Não importa quantas vezes ele a visitasse, Ryan nunca se acostumaria com Cidade Ferrugem. Todo lugar cheirava a miséria e desespero. Gato Átomo parecia compartilhar seu sentimento, enquanto ambos dirigiam pelas favelas com as janelas do Plymouth fechadas e o filtro de ar ligado. É ainda pior do que eu pensava, disse ele, olhando para um poste de luz pendurado pelo cabo, ameaçando cair na estrada a qualquer momento. Muito pior. Você nunca foi caçar ratos aqui? Não, minha família mora no rico bairro Patrício. Vivi uma vida muito protegida, verdade seja dita, mesmo durante as guerras. Então, um gato doméstico. Nesse caso, a ameaça de Ryan de castrá-lo deve ter chegado um pouco perto demais. Acho que me perdi, refletiu seu companheiro. Eu me pergunto por que este lugar é um lixo comparado ao resto da cidade, disse Ryan. Isso o lembrou dos velhos tempos, quando ele vasculhava as ruínas em busca de suprimentos, com corrente sanguínea respirando em seu pescoço. Pertenceu aos habitantes originais da região, explicou Gato Átomo, aqueles que viveram no Golfo de Nápoles e escaparam ao bombardeamento. Eles conseguiram sobreviver, apesar dos venenos e pragas, mas quando a Dinamis assumiu o controle da região, a empresa os realocou à força para dar lugar ao seu próprio povo. Acho que os sem-abrigo e os doentes não se enquadravam na sua imagem de uma capital brilhante. Existem planos para reformar a área, mas eles ainda não se concretizaram. Ele balançou a cabeça desapontado, o som do alarme de um celular interrompendo a discussão. Gato Átomo olhou para o celular, mas não atendeu. Ryan olhou para a tela, vendo que Gato Átomo havia perdido 15 ligações de uma certa fortuna e 7 de uma narcinia. Minhas irmãs, disse o super-herói antes que o mensageiro pudesse fazer perguntas. Eu mantenho contato com eles, mas eles me querem de volta e não aceitam um não como resposta. Isso significa que eles amam você, Ryan respondeu sem qualquer sinal de sarcasmo. Ele poderia simpatizar com as pessoas que desejavam se reunir com suas famílias. O mensageiro se perguntou o que fez o Gato Átomo considerar o Dinamis uma opção melhor em vez do Augusti. Ryan de repente se perguntou se Len, assim como o Gato Átomo, não gostaria de conhecê-lo, mas imediatamente afastou esses pensamentos. É claro que ela ficaria feliz quando eles se encontrassem novamente depois de tantos anos. Era apenas a ansiedade dele falando. Eu também os amo, mas enquanto eles continuarem apoiando o negócio da Bliss outra pessoa chamada Gato Átomo, que ficou olhando para o nome na tela por vários segundos com um olhar indecifrável. Lívia. Em vez de ignorar a ligação como os outros, Gato Átomo desligou completamente o telefone, suspirou e mexeu no rádio para mudar de ideia. Quando ele finalmente escolheu um canal, Ryan olhou para seu companheiro. Hip hop, sério? Você não gosta disso, mano? Não, eu não. Ryan mudou o canal de volta para o cronoradio maluco biopúnquio. A música mudou para uma combinação de ritmos eletrônicos, sintetizadores e alienígenas. Belo som, comentou Gato Átomo, enquanto passavam por ruas estreitas. Onde estamos indo? O Meta assumiu a área do Ferro Velho como base, disse Ryan. Está localizado no centro de Cidade Ferrugem. Estou impedindo você aqui, sou totalmente a favor de emboscar um psicopata solitário, talvez 2, mas atacar seu território apenas com nós 2 é suicídio. Se Ryan estivesse sozinho, ele teria tentado de qualquer maneira, mas não iria levar seu companheiro à morte certa. O problema é que crianças estão desaparecidas na área, segundo minhas informações. Localizei um orfanato ao sul do Ferro Velho e pensei que deveríamos dar uma olhada. Gato Átomo ficou instantaneamente tenso. Crianças? Você está surpreso? Ryan perguntou. O mensageiro adoraria dizer que sim, mas ele esperava o pior quando psicos estavam envolvidos. Estou surpreso que não tenha sido relatado, respondeu o super-herói, quando Plymouth passou perto do reservatório de água da cidade. Ao contrário do resto do bairro, Dinamis protegia fortemente a área, com soldados blindados protegendo seus limites. Então, novamente ninguém se importa com este lugar. Ryan fez. Eventualmente a dupla seguiu para um prédio isolado cercado por um terreno baldio empoeirado. A pintura das paredes de concreto havia desaparecido, descascada pelo tempo, e metade das janelas estava quebrada. Uma grande área cercada se estendia à esquerda do prédio, abrigando dezenas, se não centenas de cães e gatos vadios. Os ruídos angustiantes que faziam e o cheiro que produziam imediatamente dominaram a dupla, quando estacionaram o carro próximo e saíram dele. Isso não é um orfanato, disse Gato Átomo com horror, enquanto Ryan pegava suas manoplas punho e as colocava. O ar aqui estava menos poluído do que no resto da Cidade Ferrugem, mas não muito. É um abrigo de animais.
São as duas coisas, Ryan percebeu, olhando para os animais com simpatia. A aura de desespero aprisionado que eles exalavam o fez sentir-se mal por dentro. Eles encontraram duas crianças entre 10 e 12 anos na entrada do orfanato, brincando com um Golden Retriever sujo perto das portas abertas. Um deles era um garoto negro com cicatrizes de queimaduras de ácido em metade da bochecha, o outro era uma morena magra com um vestido rosa impróprio para seu tamanho. Ei, pessoal! Ryan acenou com a mão para eles. A garotinha apontou imediatamente um revólver de baixa qualidade para a cabeça dele, escondendo sob o vestido, enquanto o menino se agarrava ao cachorro. Afaste-se, drogado, ela disse a Ryan. Ou estou explodindo sua cabeça. Ah, isso foi tão fofo. Ryan congelou o tempo, pegou a arma e a substituiu por uma pedra. Quando o tempo recomeçou, ele colocou a arma dentro do casaco para surpresa da garota. Mas? Ei, meu nome é Save Rápido, disse Ryan, levantando o polegar como em um comercial. Sou imortal, mas não conte a ninguém. Está em minha companheira de confiança, Hello Kitty. Não force, rapidinha, respondeu Gato Átomo, o apelido fazendo Ryan se sentir sujo por dentro. Não estamos aqui para machucar ninguém. Podemos falar com a equipe? Não há pessoal, disse o menino, ainda com medo. O cachorro acariciou seu rosto para tranquilizá-lo e não fez nenhum movimento hostil em direção aos genomas. O vovô cuidou de nós, mas ele se foi agora, respondeu a menina enquanto olhava para Ryan. Um drogado o esfaqueou em um beco meses atrás. Ela disse isso tão casualmente que parecia quase normal. Espere, não há adulto. Quanto mais ele ouvia, mais Gato Átomo ficava agitado. Mas como você sobrevive? Podemos cuidar de nós mesmos, disse a garota com uma cara orgulhosa. Nós vasculhamos as coisas e levamos o lixo. Mamãe manda comida e dinheiro toda semana. A garotinha chutou a perna do menino antes que ele pudesse terminar a frase. Ai, Sarah. Mamãe? Perguntou o Gato Átomo. A menina manteve a boca fechada, o outro menino a imitando. Sarah, esse é o seu nome? Devolva minha arma. Ela ignorou o Gato Átomo e continuou olhando para Ryan. Devolva. Não posso, em sã consciência, devolver um revólver tão ruim, respondeu Ryan, tendo uma reputação a defender. Deixe-me comprar uma arma de verdade, como uma águia do deserto. Então você pode ameaçar as pessoas com credibilidade. Save rápido. Gato Átomo repreendeu, antes de tentar construir um relacionamento com as crianças. Quem é essa mamãe, sua zeladora? Podemos falar com ela? Não, Sarah respondeu teimosamente. Ela está ocupada. Ocupado fazendo o quê? Ocupado, Sarah respondeu, cruzando os braços. O que você quer? Enquanto o Gato Átomo tentava argumentar com as crianças que elas só queriam protegê-las, Ryan sentiu a tensão no ar. Os animais de estimação ficaram agitados, latindo e miando. Eles podiam sentir predadores próximos. O micro-ônibus preto e enferrujado se aproximou do orfanato, estacionando a 5 metros da entrada. Outras crianças apareceram nas janelas, atraídas pelo barulho dos bichinhos. 3 homens saíram do carro, embora mal contassem como tal. Ryan imediatamente reconheceu um deles como o monstro mosquito que destruiu seu Plymouth em um loop anterior. O segundo era um homem magro e careca, vestido como encanador. Tumores desfigurantes brotavam de sua carne e de seus olhos vermelhos. Ele carregava uma chave inglesa enferrujada e seu sorriso mostrava fileiras de presas podres. Quanto ao terceiro, Ryan reconheceu instantaneamente a figura alta e esbelta, apesar do pesado sobretudo preto, do chapéu, do cachecol e dos óculos escuros. A maneira como ele andava, como uma boneca cambaleante imitando um homem, a aura de ameaça silenciosa que ele exalava. Psicochoque, o segundo em comando de Adam. Os 3 psicopatas olharam para o grupo com olhares ameaçadores, Gato Átomo movendo-se instantaneamente para proteger as crianças. O mesmo fez o Golden Retriever, que latiu para os recém-chegados com surpreendente ferocidade. O próprio Psicochoque se concentrou inteiramente em Ryan. Meu Deus, não é o pequeno César? Ele disse com uma voz robótica e digital. Como você cresceu? Ryan se encolheu. Surpreso? Depois de me conectar a um sistema nervoso, posso reconhecer seu padrão único de ondas cerebrais em qualquer lugar, como um sinal perdido ligando para o papai. Seus pesados óculos de sol brilhavam sob o crepúsculo. Achei que o carnaval tivesse matado seu pai? Ele não era meu pai. E sim, eles eram, disse o mensageiro, frio e concentrado. Ele cruzou o caminho daquele canalha pela última vez há 4 anos, antes de beber seu elixir. Mesmo que Ryan agora tivesse superpoderes e pudesse se defender, a mera presença de psicochoque o deixava desconfortável. Como estão as cicatrizes que ele te deu, lâmpada? Eles se curaram, respondeu o psicochoque. Sua voz digital tornou-se ameaçadora. Mosquito preparou suas mãos em forma de garras, ansioso por lutar. Se você sobreviveu, presumo que o pequeno Len também sobreviveu. Bom, nunca deixei de perder a oportunidade de extrair seu cérebro genial. O que crianças não são suficientes para você? Ryan zombou dele. Não tenho interesse nesta carne, mas exigimos um serviço único desses goblins. Receio que nada menos que os pigmeus resolvam o problema. Não se preocupe, nós cuidaremos bem deles, até mesmo alimentá-los. Adam gosta muito de crianças, gargalhou Mosquito, o outro psicopata soltando um grunhido bestial. Isso também, Psicochoque refletiu com diversão cruel. Crianças, reúnam seus amigos e entrem no carro em silêncio. Atrás de mim, disse Ryan. Ele tem doces. Sim, as crianças não estão chegando perto de você, disse Gato Átomo, virando-se para Sarah. Você tem um porão? Ela sentiu lentamente. Vá se esconder lá e não saia até que mandemos.
O barulho de um avião ecoou pela vizinhança, enquanto as crianças e seu cachorro fugiam para dentro do orfanato. Eu verificaria sua matemática se fosse você, disse Psicochoque enquanto acompanhava as crianças com o olhar. Isso fazia parecer um lobo mortal observando filhotes indefesos, para desgosto de Ryan. Fios se moveram atrás do cachecol e dos óculos de sol do psicopata, e eletricidade saiu de suas luvas. Você está em menor número e em desvantagem. Por que eles não estavam atacando? Por que eles estavam preocupados em matar as crianças no fogo cruzado se agissem cedo demais? Eles não deveriam estar pensando tão à frente, a visão dos genomas sendo razão suficiente para tentar beber o sangue misturado com o elixir dos heróis. Esses psicos eram muito estáveis, muito cuidadosos, como se... Você está bem alimentado, Ryan percebeu. Você tem um suprimento de elixir. Psicochoque o avaliou por alguns segundos antes de gritar ordens. Vira-lata, mosquito. Capturem o pequeno César e matem o sobressalente. Eu esperava que você dissesse isso, disse Mosquito, mongrel sibilando para Gato Átomo como um animal. Acho que Ada não pode ficar bravo conosco por comermos alguns animais perdidos. Ambos os grupos se entreolharam, mas Ryan não conseguia se concentrar, o som do avião ficando cada vez mais forte. Mais perto. Ryan mal teve tempo de levantar os olhos, pois pousou bem no meio do impasse mexicano. O acidente espalhou poeira em todas as direções. Gato Átomo deu um salto para trás por reflexo e os psicopatas recuaram para trás de seu micro-ônibus em busca de proteção. Apenas Ryan permaneceu imóvel, imperturbável, enquanto um enorme robô folheado a ouro estava bem na sua frente. Save rápido, a voz de Vulcano ecoou em alto-falantes ocultos, os olhos da câmera do traje focando no mensageiro. Você negou meu convite. Ryan colocou as mãos nos bolsos e assobiou, a máscara protegendo-o da poeira. Gato Átomo rapidamente se levantou, arregalando os olhos ao reconhecer o recém-chegado. Os olhos da câmera de Vulcan olharam brevemente para o herói, mas rapidamente se concentraram em Ryan com uma raiva assassina. Ao ir até aquela prostituta dragão sem sequer considerar minha oferta, você fez mais do que me desprezar. Você me insultou e por isso você morrerá. Ela se elevava acima de Ryan, com um canhão apontado para sua cabeça. Últimas palavras? Ryan pensou seriamente na pergunta e depois respondeu. Você é tão baixo que sua mãe precisa usar um microscópio para ver você. Vulcano permaneceu completamente imóvel, a armadura imponente lançando o mensageiro em sua sombra opressiva. Eu consegui o melhor. Ryan estalou os dedos. Você é tão baixo que seus pés sempre ficam pendurados quando você se senta em uma cadeira. O silêncio ficou ainda mais tenso, quebrado por ruídos estranhos. Ryan os reconheceu como armas e mísseis sendo carregados. Psicochoque e seus comparsas se recuperaram do ataque surpresa, movendo-se para cercar todos e flanquear Gato Átomo pelos lados. Multidão difícil aqui. Que tal este? Você é quase autossuficiente para que viver o leve a sério. Vulcano soltou um rosnado e abriu fogo. Capítulo 15 Bom Karma. Ryan foi baleado mais vezes do que ele poderia contar. Ao contrário de psicopatas ou de casos especiais como Augustus, todas as habilidades do mensageiro, desde seu ponto de salvamento até a parada do tempo, derivam de um único poder unificador. Foi somente através de treinamento e experimentação que Ryan descobriu suas múltiplas aplicações. Em particular, ele levou anos para perceber que tinha um senso de oportunidade aprimorado. Quanto mais ele vivenciava uma situação, melhor se tornava Ryan em prever e reagir a ela. Se alguém usasse um movimento de artes marciais uma vez, ele o anteciparia sutilmente na próxima vez que alguém tentasse. O mensageiro poderia prever quando alguém lançaria uma bomba de fumaça no chão e pegá-la antes de ter consciência disso. Isso tornou o aprendizado de habilidades físicas quase trivial. Não era todo poderoso, pois havia situações em que mesmo os reflexos mais rápidos não conseguiam fazer diferença, como ser decapitado por uma lâmina invisível ou atingido por um laser tão rápido quanto a luz. Na falta de supervelocidade, Ryan não conseguia realmente desviar de balas ou artilharia, mas ele poderia prever a linha de fogo de alguém antes de apertar o gatilho. Seu corpo então mudaria sutilmente, os projéteis errariam e dariam às pessoas a ilusão de que ele poderia desviar até mesmo das balas. Combinado com a parada no tempo, o mensageiro parecia impossível de atingir do ponto de vista de quem estava de fora. Então, quando Vulcano o atacou com seu braço de canhão, Ryan parou o tempo por uma fração de segundo e desviou-se da linha de fogo. Uma bomba densa atingiu a parede do orfanato atrás deles, derrubando blocos de concreto e abrindo caminho para o que parecia ser uma cozinha. Os animais de estimação presos atrás da cerca entraram em pânico, alguns gatos frenéticos conseguiram escapar escalando. Vulcano, é um orfanato. Gato Átomo gritou, mas antes que ele pudesse correr para ajudar Ryan, a metagangue o flanqueou. O herói evitou um soco mortal do mosquito e uma pequena bola de fogo do mongrel. Os movimentos de Gato Átomo eram caóticos, mostrando sua falta de treinamento formal, mas sua agilidade natural compensava isso. Para seu crédito, Vulcano congelou por uma fração de segundo, vagamente envergonhado. Em vez de atacar Ryan com artilharia pesada e correr o risco de destruir o abrigo, ela mudou para o combate corpo a corpo. Reatores mini-turbo foram ativados nas costas do traje mecânico em rajadas curtas, fazendo com que o monstro de metal de 5 metros de altura se movesse na velocidade de um carro de corrida. Mostrando extrema agilidade aprimorada em incontáveis loops, Ryan deu um salto mortal para trás para desviar de um soco gigante no rosto e em seguida de um pisão. Tenho que reconhecer, começou o mensageiro, antes de mudar o significado da frase, porque você não consegue alcançá-lo.
Os ataques de Vulcano ficaram mais frenéticos e, quando ela não tinha mais o orfanato em sua linha de fogo, ela mudou para armamento pesado. Os ombros de seu mecha se abriram para revelar torres de minigun, disparando centenas de projéteis contra Ryan. O mensageiro usou uma mistura de tempo e tempo para evitar os ataques, tentando circular a máquina e encontrar uma escotilha para a cabine. Enquanto isso, Psychochoque jogou fora seu sobretudo, chapéu e óculos de sol, revelando seu verdadeiro eu ao mundo. Ele havia perdido sua carne há muito tempo, substituída por milhares de fios pretos que ele geralmente moldava em um facsímile de uma forma humanoide. O único órgão que sobreviveu à mutação foi o crânio, que deixou exposto o cérebro biomecânico. Seus olhos neon lembraram a Ryan duas lanternas brilhantes. Psychochoque remodelou seus fios para formar 8 braços alongados, transformando-se em uma horrível imitação de aranha. Enquanto Vulcano ocupava Ryan e Gato Átomo lutava contra seus companheiros, o psicopata saltou sobre a área com um único salto, indo direto para o orfanato. Percebendo isso, Ryan decidiu abandonar Vulcan e perseguir Psychochoque, mas o gênio não deixou. Sua mão se lançou contra o mensageiro, grande o suficiente para esmagá-lo inteiro, enquanto suas miniguns supriam fogo. Apesar de sua armadura assustadora, Ryan percebeu que Vulcano não tinha muita experiência em combate direto. Seus movimentos eram desajeitados, embora suas armas apontassem certeiramente, não havia nenhuma previsão envolvida, nenhuma astúcia humana ou improvisação. Ela provavelmente terceirizou o controle para uma inteligência artificial básica. Sua armadura também era claramente um protótipo projetado para combater um alvo grande e aéreo, em vez de um cavaleiro ágil e estiloso. Resumindo, Vulcano trouxe um destruidor de viver para uma luta save rápido. Vulcano poderia ter vencido se tivesse bombardeado a área de cima, mas em vez disso, ela optou por anunciar sua presença e tornar a batalha próxima e pessoal. Ryan podia sentir o desejo de provar seu valor em uma luta, talvez ofuscar viver. A garota tem problemas. Parando o tempo por 10 segundos, Ryan moveu-se para a esquerda da armadura, esquivando-se da mão e das balas. Então, ele perfurou cuidadosamente a articulação do cotovelo com o punho, com o objetivo de maximizar o dano por pressão. Quando o tempo recomeçou, o recuo foi total e o braço do mecha quebrou na ponta do cotovelo. O antebraço caiu no chão, choques elétricos saindo das partes danificadas. Como ele adivinhou quando o observou pela primeira vez no arsenal, muito parecido com uma armadura medieval. Vulcano pagou pela maior mobilidade de seu traje com fraqueza nas articulações. O que é isso? Ryan refletiu. Um curto-circuito? Você não é engraçado, Romano. Vulcano reclamou pelos alto-falantes de sua armadura, claramente com ciúmes de sua inteligência incomparável. Você pensa que é, mas não é. Vamos, não seja mesquinho. Enquanto ela retaliava com outra saraivada de balas, Ryan congelou o tempo e correu para o orfanato. Psychochoque tendo desaparecido através do buraco que Vulcano fez na parede. Enquanto isso, Gato Átomo se saiu um pouco melhor. O mosquito voou como um inseto que era, mergulhando para tentar empalar o herói com seu ferrão. Embora Gato Átomo pudesse se esquivar facilmente, Mongrel limitou seus movimentos. O estranho psicopata aparece e desaparece, impulsionando-se com pequenas rajadas de vento enquanto tenta atingir o herói com sua ferramenta manual. Às vezes ele jogava uma bola de fogo aqui e ali, pequenos incêndios começando por todo o parque devastado. Bolas de fogo, invisibilidade limitada, ar-condicionado. Ryan reconheceu esses poderes como aqueles dos elixires falsificados vendidos pela Dinamis. Mongrel deve ter bebido um coquetel deles. Como os poderes adquiridos eram apenas uma sombra daqueles dos verdadeiros elixires, seu corpo conseguiu lidar com mais de 2 ao custo de suas faculdades mentais. Ainda assim, mesmo forçado a ficar na defensiva, Gato Átomo lutou muito para recuperar a iniciativa nesta luta 2 contra 1. Ele tentou dar um soco em Mongrel, suas mãos brilhando com energia carmesim, mas apesar de seus rosnados bestiais, o psicopata permaneceu cuidadoso para não dar qualquer abertura ao seu inimigo. Quando o tempo recomeçou, Ryan conseguiu chegar ao orfanato, apenas para voltar atrás quando uma dúzia de fios saiu do buraco e ameaçou pegá-lo em uma rede. Psychochoque emergiu do buraco, agarrando 4 crianças com seus braços tentáculos. Sarah, sua amiga, e 2 gêmeas com menos de 8 anos. Seus frios olhos alienígenas olharam para Ryan com desdém enquanto um de seus fios entrava no nariz de um dos gêmeos, vestígios de sangue e pelos por todo o corpo. Sem pensar 2 vezes, Ryan pegou 3 facas de arremesso, com a intenção de atingir a cabeça de Psychochoque. Em resposta, o psicopata colocou Sarah no caminho da linha de fogo de Ryan, a garota gritando de medo. Ryan congelou em estado de choque, que Psychochoque imediatamente explorou para enviar um tentáculo contra ele. Sofrendo com o tempo de espera, o mensageiro não conseguiu congelar o relógio quando o braço o atingiu com a velocidade de um arpão. Ele conseguiu agarrá-lo com as mãos enquanto era jogado de costas, os fios tentando alcançar seu crânio. Save rápido. Gato Átomo gritou, mas Mosquito aproveitou a oportunidade para abordá-lo pela lateral, jogando o herói através da cerca do cercado. Cães e gatos apareceram imediatamente, fugindo em todas as direções. SHHH, é mais fácil se você não lutar, César. Psychochoque sussurrou para Ryan, tanto pela boca dele quanto pela da criança com quem ele havia se conectado. Agulhas apareceram nas pontas de seus fios, para um sequestro intracraniano. Apenas fique mole e me deixe entrar. Seremos um. Sim, se o perigo de sua telepatia intrusiva, não importa suas limitações físicas, não tivesse feito Ryan sentir uma animosidade assassina em relação ao psicochoque. O abuso infantil causou isso. Aparentemente, Vulcano pensou o mesmo. Mostrando decência humana básica, ela parou de prestar atenção em Ryan e, em vez disso, levantou a última mão funcional de sua armadura em psicochoque. Largue as crianças, mutante, ela avisou. Não vou perguntar 2 vezes.
Saia do meu caminho, mulher, Psicochoque respondeu com desdém, posicionando seus reféns para se proteger do armamento de Vulcano. Enquanto isso, Mongrel moveu-se em direção ao cercado para acabar com o gato átomo enquanto o mosquito voava em círculos acima deles. Alguns cães que ficaram para trás em vez de fugir latiram com raiva para os genomas presentes, mas estavam com muito medo de atacar. Em resposta, os dedos de Vulcano se abriram para revelar buracos e liberar fluxos de plasma em Psicochoque. O Gênios teve muito cuidado para não bater nas crianças, cortando os fios com precisão de laser. As partes danificadas caíram do chão como cobras decapitadas, enferrujando rapidamente e virando poeira orgânica. Explorando a distração de Psicochoque, Ryan parou o tempo, cortou os fios mais próximos dele com suas facas e correu em direção às crianças. Com um golpe rápido, ele cortou os fios que prendiam os gêmeos e os pegou enquanto o tempo recomeçava. O fio que invadia o nariz do refém continuou se movendo sozinho depois de cortado do todo, mas rapidamente caiu no chão. Psychuck respondeu enviando seus fios em todas as direções, atingindo Ryan e Vulcano com uma chuva de tentáculos. O mensageiro fugiu carregando os gêmeos nos braços, enquanto Augusti simplesmente avançou contra o ataque, sua armadura grossa desviando tudo. Enquanto o gato átomo se recuperava de seu último golpe, os cães restantes do abrigo encontraram coragem para tentar morder Mongrel quando ele se aproximou. Com um grunhido bestial, o psicopata ergueu ambas as mãos, canalizando uma bola de fogo pela direita e um vórtice de vento pela esquerda. A combinação criou uma torrente de chamas que consumiu os bichinhos inteiros. Os pobres cães gritaram de dor enquanto o lança-chamas improvisado os incinerava vivos, e os assobios de Mongrel se transformaram em risadas maníacas. Gato átomo correu para Mongrel enquanto ele estava distraído, e desta vez conseguiu agarrar sua cabeça com a mão. O corpo do psicopata ficou vermelho, suas cores foram silenciadas por um tom carmesim, e então explodiu. Apague isso, Mongrel foi vaporizado. Sua carne detonou fracamente com força suficiente para soprar ar, mas a explosão o aniquilou sem deixar rastros. Roupas, pele e até mesmo a ferramenta que carregava, todos viraram pó. Claramente, quando encurralado, Gato Átomo não teve problemas em matar. Isso fez Mosquito mergulhar de volta nele com o assassinato em mente. O jovem super-herói congelou como se uma ideia lhe passasse pela cabeça, antes de pegar uma pedra no chão e jogá-la no mosquito. A rocha ficou vermelha, carregada com o poder do Gato Átomo. O psicopata se protegeu com os braços, a pedra detonando com o impacto e impulsionando-o contra seu próprio micro-ônibus. O alarme do carro foi ativado e, combinado com o barulho da batalha, Ryan mal conseguia se ouvir. Gato Átomo poderia modular a força de suas explosões e até atrasá-las. Legal. O próprio Ryan conseguiu evitar os ataques do psicochoque e arrastou os gêmeos para um local seguro, uma criança desanimada e a outra chorando de medo. Está tudo bem, vocês estão seguros? Ryan tentou consolá-los. Escovando seus cabelos pretos com as mãos, os heróis estão aqui. Cumprida a boa ação do dia, o mensageiro voltou imediatamente à briga. Psicochoque usou todos os seus fios para conter Vulcan, tentando manter o mecha ancorado no chão enquanto tentava desesperadamente encontrar um caminho para dentro da cabine do piloto. Ele parecia uma lula gigante tentando conter uma baleia. Como antes, aquele bastardo desprezível usou seus cativos como escudos humanos, evitando que os Augusti usassem suas armas em ambientes próximos. Enfurecido, Ryan atacou Psicochoque, jogando facas em seu crânio. Os fios os desviaram, mas isso chamou a atenção do criminoso. Um poder de teletransporte? O psico sibilou para Ryan. Você se tornou uma violeta? Normalmente eu responderia, mas no seu caso, você seguirá o caminho do rinoceronte, disse Ryan com uma seriedade mortal, com o punho levantado. Dolorosamente. Antes que Psicochoque pudesse reagir, Ryan parou o relógio novamente, saltou e deu um soco no crânio do psicopata no tempo congelado. Seu punho perfurou os ossos de metal e o cérebro do psicopata como uma rosquinha. Ryan gostava de brincar com seus inimigos, mas sabia que não deveria dar a qualquer telepata a chance de revidar, especialmente alguém tão repugnante como Psicochoque. Quando o tempo recomeçou, o corpo mutante de Psicochoque desabou no chão em uma confusão de fios e massa cerebral, arrastando Sarah e o outro garoto com ele. Ryan rapidamente pegou Sarah com as mãos, enquanto Vulcano agarrou a outra. Sabe, baixinha, se você não estivesse tentando me matar, eu chamaria de meio heróico, disse Ryan, colocando Sarah no chão enquanto Vulcano fazia o mesmo com seu pupilo. Garotinha, você pode pegar sua amiga e ir embora? O grande robô está esperando você atirar em mim. A pequena Sarah assentiu profusamente, rapidamente agarrando a mão de seu colega e fugindo para um lugar seguro. Vulcano permaneceu em silêncio, observando as crianças saírem do caminho com uma vigilância severa. Raya não sabia dizer se era arrependimento, saudade ou outra coisa, mas ela parecia estranhamente subjugada. Então, quando certo de que as crianças estavam longe, Vulcano tentou disparar raios de plasma no rosto de Ryan sem dizer uma palavra. Esperando o ataque, Ryan rapidamente parou o tempo e jogou facas em suas câmeras, cegando Vulcan antes que ela pudesse abrir fogo. Enquanto isso, o Gato Átomo tentou dar um soco em Mosquito e explodi-lo ao lado do micro-ônibus, mas o inseto voou para longe quando ele se aproximou demais. Uma enorme sombra voou sobre o campo de batalha, seguida por um rugido poderoso. Todos os presentes congelaram, desde o menor animal até o próprio Vulcano, quando uma gigantesca forma voadora apareceu. Um enorme lagarto de 18 metros de comprimento, com escamas brancas, pescoço alongado, asas de libélula e olhos dourados. Suas garras podiam cortar aço, sua cauda terminava em um mangual e um traje com os logotipos de Dinamis e o Migliore cobria seu peito.
Viver. Assim que ela terminou de se exibir, o dragão pousou bem em Vulcano, pisoteando seu mecha com tanta força que criou uma mini cratera abaixo. Se Raya não tivesse danificado suas câmeras, o Auguste poderia ter conseguido voar para longe, mas agora Viver a mantinha presa ao chão sob seu enorme peso. Mosquito imediatamente tentou voar para longe. O dragão mais rápido levantou a mão. Abóbora. Viver deu um tapa no mosquito de cima, da mesma forma que um humano fez com uma mosca. O golpe achatou o insetoide como uma mancha no chão, seus membros e asas quebrados, sangue verde escorrendo de feridas abertas. Então, sem perder o ritmo, Viver jogou o mesh de Vulcan no chão, quebrando as miniguns. Os Auguste tentaram ativar seus mini-turbo-reatores para voar, mas não conseguiram escapar das garras de ferro do dragão. Não danifique o reator, WYVY. Ryan gritou com ela, sabendo do perigo. Extrai a cabine. A cabine. Aparentemente tendo ouvido ele, o ataque de Viver se tornou quase cirúrgico em sua execução. O dragão extraindo cuidadosamente o humano de dentro com suas garras sem danificar o resto do traje. Antes que o desgrenhado Auguste pudesse reagir, Viver a jogou no chão e Gato Átomo moveu-se para contê-la. A intervenção durou apenas alguns segundos. Ryan verificou o mesh, mas felizmente, Vulcan teve a visão de instalar dispositivos de segurança no reator de fusão de sua armadura. A cidade não morreria de morte atômica, desta vez. Em vez de inspirar medo, a vitória de Viver causou grande alegria nas crianças, que soltaram gritos de júbilo após um breve silêncio. Apenas a criança com quem Psicochoque se conectou permaneceu desanimada, seu gêmeo tentando acordá-la. Ryan imediatamente correu para o lado deles para prestar ajuda médica. Felizmente, ele passou tempo suficiente estudando medicina e biologia para fazer um check-up nela. Embora intrusiva, a invasão do orifício do psicochoque geralmente não danificava as principais áreas do cérebro do sujeito. A pobre criança sofreu uma leve concussão, mas sobreviveria. Ela está bem? Sarah perguntou a Ryan, a euforia substituída pela preocupação, enquanto os órfãos o cercavam. Sim, disse ele, usando seu sobretudo para remover o sangue do nariz do paciente. Mas ela precisará descansar. Eles mataram os cachorrinhos, disse uma das crianças, olhando com horror para os animais queimando restos mortais e para a cerca destruída. Viver observou a cena por um momento, desde o buraco no orfanato até os restos enferrujados de Psicochoque. Save rápido, teremos uma longa conversa, disse ela, sua voz poderosa mais parecida com a de um T-Rex rugindo do que com a de um humano. Você também, Gato Átomo. O que vocês dois estavam pensando, entrando em território hostil sem autorização nem apoio? Você poderia ter morrido. Eles estavam tentando sequestrar crianças. Gato Átomo se defendeu. Então você deveria ter me chamado pedindo reforços, Viver respondeu com um tom firme. Você teve sorte de eu ter seguido Vulcano para ter certeza de que ela não causou confusão. Falando em Vulcano, ela se enfureceu enquanto o Gato Átomo mantinha o rosto contra o chão, incapaz de escapar de seu aperto. Viver se transformou novamente em humano, seu traje se adaptando ao seu novo tamanho, enquanto ela olhava para o Auguste com uma mistura de vingança e pena. Você só pode se culpar por isso, Jasmine. Foda-se, Laura, respondeu o gênio Auguste, amargo e zangado. Foda-se. Alguém tem uma corda? Gato Átomo perguntou, ficando cansado de conter Vulcano com suas meras mãos. Tenho algemas e uma venda no meu carro, disse Ryan, Viver levantando uma sobrancelha para ele. Eu namorei pessoas estranhas. A super-heroína olhou para Ryan e Gato Átomo, com as mãos na cintura. Vocês dois estão de castigo. Sim, mãe dragão, Ryan gemeu, antes de se virar para Mosquito, agonizando em uma poça feita de seu próprio sangue. Ele ainda está vivo. Mal, Viver respondeu cautelosamente. Por que você sequestrou as crianças, idiota? Gato Átomo rosnou para o psicopata. Chupe minha picada, Mosquito sibilou. Responda a pergunta e lhe daremos assistência médica, disse Viver com firmeza. Embora ela estivesse com raiva de seus pupilos por agirem sozinhas, ela não tinha piedade do psicopata. Na sua condição atual, mesmo com seu metabolismo acelerado, você sangrará em poucos minutos. Mosquito permaneceu em silêncio por alguns segundos, provavelmente avaliando as chances de arriscar que seu chefe o matasse por delatar, em vez de morrer agora. Sendo o instinto de sobrevivência uma força poderosa, ele decidiu falar. É o lugar. As flechas são pequenas demais para adultos, e esses robôs malucos, eles atiram em genomas assim que avistam robôs? Viver repetiu. Que lugar? Ryan sondou curioso. Um bunker que Adam quer acessar. Abaixo do ferro velho, não sei o que Mosquito sibilou em agonia. Por favor, a dor, é atroz. Eu liguei para os médicos quando vi as crianças, disse Viver, tocando seu fone de ouvido. Eles devem chegar em breve. E com estas palavras, Ryan algemou Vulcano, tendo ajudado a salvar um orfanato. Ele esperava que seu medidor de karma subisse depois disso. Outras crianças saíram do orfanato, com a batalha terminada, e imediatamente correram para o lado de Viver, incomodando-a com autógrafos. Outros se mudaram para ajudar seu membro ferido, Ryan ouvindo o nome Julia, sendo muito divulgado. Ei, gatinha, se você pode criar projéteis explosivos, por que não carrega facas de arremesso? Ryan perguntou a Gato Átomo, esse detalhe o incomodava. Seria muito mais prático do que pegar projéteis improvisados. Eu não sabia que poderia usar meu poder dessa maneira, admitiu Gato Átomo, um pouco envergonhado. Eu sabia que poderia atrasar a detonação por alguns segundos. Mas nunca pensei que poderia combinar isso com projéteis para atacar à distância. Foi apenas no meio da ação que isso funcionou para mim. Bem, você ainda está verde. E você é. Ele parou, tentando encontrar uma boa piada, Violeta. Uau, vou deixar você cozinhar por 1 hora até encontrar uma resposta decente. Na verdade, Gatinha deveria estar orgulhosa de ter se saído tão bem apenas com o talento bruto. O próprio Ryan olhou para o celular para ver se a batalha havia chegado ao noticiário. Em vez disso, ele recebeu uma notificação de seus dispositivos dentro do QG do Will Migliore. Porta dos fundos detectada.
Ryan não foi o único a espionar a Dinamis através de seus sistemas de computador. Ele decidiu rastrear o IP para investigar, caso fosse obra do assassino. Ei, crianças, eu conheço a maneira perfeita de animá-los, Ryan propôs, erguendo o telefone. Quem quer uma foto de grupo com Viver? Meu. Todas as crianças levantaram as mãos, para grande constrangimento de Viver e diversão de Gato Átomo. Até a pequena Sarah mal-humorada parecia um pouco entusiasmada. Eles passaram minutos esperando a segurança privada fazer selfies engraçadas, Vulcano olhando para eles e Mosquito sangrando até a morte ao fundo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.